O vento que atravessava Ashenvale em outubro não era como os outros ventos. Tinha peso, tinha intenção. Chegava carregado com o cheiro de pinheiro molhado e terra revirada. E às vezes, quando o céu fechava lá pelas 4 da tarde, como fazia todo dia naquele mês, ele assobiava entre as vigas do celeiro velho com um tom que parecia aviso. Não ameaça, aviso. Existe diferença, embora poucas pessoas saibam distinguir. Eu sabia. Minha avó me ensinou isso quando eu tinha 9 anos, sentada no degrau de madeira podre da casa dela, lá nos limites da propriedade norte da alcateia. Ela enrolava as mãos ao redor de uma xícara de chá de erva cidreira, sempre erva cidreira, mesmo no verão, e dizia: Nádia, o mundo fala antes de agir. Você só precisa aprender a escutar o que ele não fala em voz alta. Guardei isso. Coloquei dentro de mim como quem guarda uma faca pequena no bolso do casaco. Não para atacar, para não se sentir de mãos vazias. A xícara dela estava na minha mochila naquela noite. Eu a tinha pego da prateleira 3 dias antes, sem saber direito por quê. Às vezes o corpo entende o que a mente ainda está processando. A reunião anual da alcateia de Ashenvale acontecia sempre no último sábado de outubro, no salão grande da sede. Um galpão reformado que o conselho insistia em chamar de Grande Salão, com um tom de seriedade que eu nunca consegui levar a sério de verdade. As paredes eram de pedra escura, as vigas eram velhas, e o cheiro de madeira úmida misturado com defumador de cedro ficava grudado na roupa por dias. Toda vez que eu saía de lá, precisava lavar tudo 2 vezes. Naquela noite, havia pelo menos 80 lobos dentro do salão. Famílias, subgrupos, os soldados do flanco leste que mal apareciam no resto do ano. Os anciãos que ficavam num canto bebendo algo quente e observando tudo com aquela expressão de quem já viu esse filme antes. As crianças corriam entre as mesas até que alguém as mandava parar. Os mais jovens se agrupavam por lealdade ou por medo, que no fundo são quase a mesma coisa. Eu estava de pé perto da parede do fundo, com um copo de água na mão que não bebia em nenhum momento. Meu cabelo estava preso numa trança lateral, que Saoirse tinha feito antes de sairmos, louro acinzentado sob as luzes amareladas do salão, e ela tinha dito que eu parecia respeitável, o que provavelmente era o melhor elogio que Saoirse O'Brien conseguia oferecer sem fazer careta. Eu tinha rido. Era fácil rir com Saoirse, mas ela estava do outro lado do salão agora, presa numa conversa com os irmãos Vance, e eu estava sozinha com meu copo d'água e minha parede. Não era novidade. Dentro da alcateia de Ashenvale, eu ocupava um espaço que não tinha nome oficial. Não era soldado, não era curandeira, não era membro do conselho nem do círculo interno. Eu era a neta de Margot, o que durante muito tempo foi suficiente para garantir respeito silencioso. Minha avó tinha sido uma das guardiãs de memória da alcateia, responsável por registrar história, linhagem, segredos. Quando ela morreu, 4 anos atrás, esse respeito foi transferido para mim em dose fracionada, do tipo que mal dá para perceber. Eu conhecia mais sobre a alcateia do que qualquer pessoa sabia que eu conhecia. Essa era, até aquela noite, minha única vantagem real. Rowan Ashford entrou no salão às 9h17 da noite. Eu sei o horário porque olhei para o relógio no momento exato. Não por ele, mas porque o salão inteiro mudou de temperatura quando ele entrou. E esse tipo de mudança me faz querer registrar coordenadas, como se o tempo pudesse ser usado como evidência de alguma coisa. Ele tinha 32 anos. Era rei alfa de Ashenvale há 6, depois que o pai morreu de causas que ninguém explicava com clareza suficiente. Alto, de ombros largos, cabelo escuro que ele usava curto nas laterais e descuidado no topo. Não o descuido de quem não se importa, mas o de quem sabe exatamente o efeito que causa. Olhos de um castanho tão escuro que pareciam pretos na maioria das luzes. Bonito, sim. Isso nunca foi o problema. O problema era a mulher que entrou junto com ele, Isolde Crane. 28 anos, filha de uma família aliada do sul. Cabelos negros cortados na altura do queixo, com o tipo de postura que só se aprende quando se cresce sendo lembrada de que é importante. Ela usava um vestido vermelho escuro que custava mais do que meu aluguel de 3 meses e sorria para as pessoas com uma precisão que eu só podia descrever como cirúrgica.
cada sorriso entregue na dose certa para a pessoa certa. Havia rumores sobre os dois há meses. Rumores que o conselho não confirmava nem negava, o que dentro da política de Ashenvale equivalia a uma confirmação. Eu não me importava com isso, ou me convencia de que não me importava, que é diferente. Mas funciona enquanto você não examina de perto. Rowan cumprimentou as pessoas à medida que atravessava o salão. Aperto de mão firme para os anciãos, um aceno para os soldados, palavras curtas e diretas para o conselho. Ele não era o tipo de líder que sorria muito. Governava por presença, não por charme. Havia algo nele que fazia as pessoas recuarem 2 centímetros quando ele se aproximava. Não de medo exatamente, mas de uma consciência súbita do próprio espaço. Eu me movi para me afastar da linha de circulação quando ele veio na direção da parede do fundo. Não me afastei o suficiente. Ele passou a talvez 1,5 metros de mim. E por um segundo, menos que um segundo, um fragmento de segundo que provavelmente não significou nada para ele, os olhos dele cruzaram com os meus. Sem expressão. Reconhecimento neutro, do tipo que se dá para móveis familiares. Eu olhei de volta sem piscar, por teimosia mais do que por coragem, e então ele já tinha passado e estava cumprimentando Aldrich Vane do conselho com aquela voz baixa que carregava pelo salão mesmo quando ele claramente não estava tentando projetar. Eu bebi um gole d'água finalmente. Minha avó teria dito alguma coisa sábia sobre aquele momento. Provavelmente algo sobre como a invisibilidade é uma forma de liberdade. Eu teria discordado com ela em voz alta e dado razão a ela em silêncio, como sempre fazia. Foi 1 hora depois que ouvi. Não estava bisbilhotando. Preciso deixar isso claro, não para minha consciência, porque minha consciência naquela noite estava ocupada com coisas mais urgentes. Mas porque o contexto importa. O corredor dos fundos do salão levava ao depósito e ao banheiro. Eu tinha ido ao banheiro. Estava voltando. A porta lateral estava entreaberta, a que dava para a área coberta onde as pessoas saíam para fumar ou para ter conversas que não queriam ter dentro. As vozes chegaram antes que eu pudesse processar a situação e me afastar. A voz de Isolde Crane primeiro. Ela ria de um jeito que tinha textura. Não era o riso gentil que ela usava no salão. Era o riso de quem está sendo completamente ela mesma, porque acredita que não há testemunhas. Você a viu parada lá com aquele copo d'água? Parecia um fantasma. Uma pausa. Depois a voz de Rowan, mais baixa, mas reconhecível. Ela sempre foi assim, a neta da velha arquivista. Isolde de novo, com um tom que transformava o título em algo menor do que era. O que ela faz aqui, afinal? Não tem cargo, não tem função. Aparece em toda reunião como se pertencesse. Outro silêncio. Ela pertence. Rowan disse isso. E por um momento, eu segurei o ar dentro do peito achando que ele ia defender algo. Mas então ele continuou. A memória de Margot, não a alcateia. São coisas diferentes. Isolde fez um som. Concordância ou satisfação, ou as duas coisas sobrepostas. Ela nem sabe o que fazer com o que herdou. Aqueles registros ficam parados lá, inúteis. Ela fica parada aqui, inútil. É um desperdício de espaço em todos os sentidos. Rowan não respondeu isso. Silêncio de homem que não discorda, mas que tampouco vai se dar ao trabalho de defender algo que considera irrelevante. Eu fiquei parada no corredor por 4 segundos. Contei. Depois virei e fui direto até a mesa onde tinha deixado minha mochila. Peguei ela sem olhar para ninguém. Achei Saoirse com o olhar e fiz um sinal mínimo que ela entendeu imediatamente, porque Saoirse O'Brien era a pessoa mais perceptiva que eu conhecia quando queria ser. Ela chegou até mim em 40 segundos. O que foi? Preciso ir. Ela olhou para meu rosto. Não perguntou mais nada. Saímos pelas portas laterais e o vento de outubro me acertou em cheio, carregado com pinheiro e terra molhada, e aquele tom de aviso que eu tinha aprendido a reconhecer 9 anos atrás. Desta vez, ouvi o que ele não estava dizendo em voz alta. Estava dizendo, agora. Na mochila, a xícara de erva cidreira da minha avó tilintou suavemente contra o caderno de registros que eu carregava há 4 anos sem entregar para ninguém, o último caderno de Margot, o que ela não terminou, cheio de nomes e linhagens e segredos que a alcateia de Ashenvale não sabia que eu tinha.
O vento empurrou minha trança para o lado enquanto eu caminhava para o estacionamento. Eu não olhei para trás. Saoirse não fez perguntas no carro. Isso era uma das coisas que eu mais apreciava nela. A capacidade de ler o silêncio de outra pessoa e decidir que ele merecia ser respeitado em vez de preenchido. A maioria das pessoas enche o silêncio por desconforto próprio, não por consideração alheia. Saoirse sabia a diferença. Ela dirigiu com as 2 mãos no volante, o aquecedor no máximo porque outubro em Ashen Vale era o tipo de frio que entrava pela fresta da porta mesmo com o carro fechado, e ficou assim por uns 20 minutos enquanto eu olhava pela janela para as árvores que passavam, pinheiros altos e escuros contra um céu que não tinha estrelas, só aquela luminosidade difusa e acinzentada que a cobertura de nuvens produzia quando a lua estava por trás dela. Foi ela quem falou primeiro, eventualmente, não sobre o que tinha acontecido, sobre outra coisa. Você vai ficar na minha casa? Não. Uma pausa. Nádia. Estou bem. Ela bufou pelo nariz, que era a versão dela de um argumento completo. Mas não insistiu, porque também sabia quando insistir era inútil. Parou o carro na frente do meu apartamento. Um segundo andar num prédio de tijolos escuros na rua Ellery, com uma janela que dava para o beiral de um telhado de uma casa vizinha e pouca outra coisa. E ficou com o motor ligado enquanto eu descia. Me manda mensagem quando estiver dentro. Vou mandar. Nádia. Eu me virei. Ela estava me olhando com aquela expressão que ela usava quando queria dizer algo importante e estava pesando se o momento era certo. Os cabelos ruivos dela pareciam quase alaranjados sob a luz do poste. Seja lá o que for que você está planejando, ela disse, devagar. Não faz sozinha. Não respondi. Fechei a porta do carro com cuidado e subi as escadas. Dentro do apartamento, não acendi a luz imediatamente. Fiquei de pé na entrada por um momento, mochila no ombro, o cheiro familiar de livro velho e café frio me recebendo como sempre fazia. Era um apartamento pequeno e eu tinha preenchido cada centímetro disponível de prateleira com coisas que a maioria das pessoas teria jogado fora. Cadernos velhos, mapas dobrados, caixas de papelão etiquetadas com a letra miúda da minha avó, pilhas de registros que ninguém mais sabia que existiam. Minha avó tinha sido guardiã de memória por 31 anos. Quando ela morreu, o conselho enviou 2 homens para recolher os arquivos oficiais da alcateia. Os registros de decisões, de território, de alianças. Pegaram as caixas que ela deixou etiquetadas para isso, assinaram o recibo e foram embora. Não perguntaram pelos outros. Talvez assumissem que não havia outros. Talvez não soubessem que minha avó tinha o hábito de manter 2 sistemas de registro. O oficial, limpo e organizado para inspeção, e o outro, o paralelo. O que continha o que ela chamava de a história verdadeira, que nunca era a mesma coisa que a história oficial. Eu tinha crescido entre esses 2 sistemas. Sabia ler os 2. Acendia a luminária de canto, a pequena, a que jogava luz amarela e quente sobre a mesa de trabalho, e tirei a mochila. Coloquei a xícara da minha avó sobre a escrivaninha, a posição que ela sempre ocupava quando eu trabalhava, como companhia ou como testemunha. Eu nunca tinha decidido qual dos 2. E abri o caderno. O último caderno de Margot. Ela tinha começado ele 8 meses antes de morrer, com a caligrafia que foi ficando menos firme à medida que as páginas avançavam. As primeiras 50 páginas eram registros de rotina, reuniões do conselho, decisões territoriais, nascimentos e mortes dentro da alcateia. O tipo de coisa que qualquer arquivista registraria. Depois, na página 53, a caligrafia mudava. Ficava menor, mais apertada. Como quem escreve com a consciência de que não quer que seja fácil de ler por qualquer pessoa que pegue o caderno por acaso. Eu tinha lido aquelas páginas tantas vezes que sabia o conteúdo de memória. Mas naquela noite, depois do que tinha ouvido no corredor, eu li de novo, porque às vezes você precisa confirmar que o que você sabe é real antes de agir com base nisso. A página 53 começava assim: o que nenhum rei alfa de Ashen Vale foi informado, por decisão unânime dos 3 conselhos anteriores,
é que a linhagem de proteção desta alcateia não está no sangue do líder. Nunca esteve. Não dormi naquela noite. Não de angústia. Ou não só de angústia. Trabalhei. Tirei as caixas das prateleiras, abri os registros paralelos da minha avó, espalhei tudo sobre a mesa e o chão, com o cuidado metódico que ela tinha me ensinado. Cada documento no seu grupo, cada grupo numa sequência que pudesse ser seguida por alguém que não soubesse o sistema. Porque eu precisava que fosse seguível. Porque eu estava começando a entender que talvez eu não fosse a pessoa que ia usar essas informações no final. Ou talvez fosse. Ainda não sabia. O que eu sabia era o seguinte: a alcateia de Ashenvale tinha, enterrada em seus registros mais antigos, uma linhagem de proteção vinculada a uma família específica. Não uma família de alfas, não uma família de guerreiros. Uma família de guardiãs. Mulheres que carregavam de geração em geração uma memória genética que a minha avó descrevia como o mapa vivo da alcateia. Um vínculo instintivo com o território, com os vínculos entre os membros, com as ameaças que vinham de fora antes que se tornassem visíveis. Minha bisavó tinha sido a primeira a documentar isso formalmente. Minha avó tinha continuado. E eu era a última dessa linhagem. Tinha descoberto isso aos 23 anos, lendo o caderno pela primeira vez depois que ela morreu. Tinha ficado sentada no chão por um tempo que não sabia precisar, com o caderno no colo, tentando entender o que fazer com aquilo. Tinha chegado à conclusão provisória de que não fazia nada, que guardava, que esperava, que observava, como minha avó tinha feito. 4 anos de espera. 4 anos assistindo Rowan Ashford governar Ashenvale, com competência fria e distância calculada, fazendo as escolhas certas por razões às vezes erradas, mantendo a alcateia unida pela força da sua presença, enquanto deixava apodrecer algumas coisas que deveriam ter sido cuidadas. 4 anos sendo a neta de Margot, irrelevante e inútil, e desperdício de espaço. Lá pelas 3 da manhã, quando o vento do lado de fora tinha baixado para um sussurro e o apartamento estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o relógio da parede, parei. Olhei para a mesa coberta de papéis, olhei para a xícara da minha avó. Perguntei a ela em voz baixa o que ela teria feito. O silêncio respondeu com o cheiro de erva cidreira que eu provavelmente estava inventando, mas que senti com clareza suficiente para contar. Você teria ido embora, disse para o silêncio. Você teria levado tudo e ido embora e esperado o momento certo. Comecei a empacotar. Sauir se apareceu às 7 da manhã, sem avisar, com 2 cafés na mão e aquela expressão de quem dormiu mal por preocupação, mas não vai admitir isso diretamente. Ficou parada na porta olhando para o apartamento. As prateleiras vazias, as caixas empilhadas, a mochila maior que eu tinha tirado do fundo do armário. Você está indo embora. Não foi pergunta. Por um tempo. Ela entrou, me passou um café, olhou para a mesa cheia de registros com os olhos de quem está processando mais do que está mostrando. Sauir se sabia sobre minha avó. Sabia sobre os cadernos. Não sabia tudo, mas sabia o suficiente para entender o peso do que estava sobre aquela mesa. Para onde? Preciso ir até Dunmore primeiro. Uma cidade a 3 horas de distância, onde vivia Petra Halverson, a única outra pessoa viva que minha avó tinha mencionado nos cadernos como alguém de confiança. Uma antiga aliada, fora da alcateia há anos. Depois não sei. Sauir se tomou café em silêncio por um momento. O que eles disseram? Eu a olhei. Eu ouço mais do que as pessoas pensam, ela disse, sem tom de acusação. Sempre soube que algo ia quebrar em você em algum momento. Só não sabia quando. Contei a ela. As palavras de Isolde, o silêncio de Rowan, o peso específico daquele silêncio que era pior do que qualquer concordância explícita teria sido. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou olhando para o café. Ele é idiota, disse finalmente, com a precisão seca que ela reservava para veredictos definitivos. Ele é um rei alfa que não sabe o que tem dentro do próprio território. Corrigi. É diferente. É pior, ela disse. Não discordei. Ela ficou me ajudando a empacotar até o meio-dia, sem perguntar mais nada sobre os registros, sem tentar me convencer a ficar. Só estava lá, empacotando junto, tomando café,
contando histórias ruins sobre os irmãos Vance, para me fazer rir quando o peso ficava pesado demais. Quando terminei, ficamos na porta por um momento. Vou sentir falta de você, ela disse. Eu sei. Se precisar de mim, você vai ser a primeira. Ela me abraçou rápido, com força, como quem sabe que abraços longos tornam a separação mais difícil. Depois desceu as escadas sem olhar para trás, o que era o jeito dela de dizer que confiava que eu sabia o que estava fazendo. Fiquei na janela até o carro dela sumir na esquina. Depois peguei as chaves, peguei a mochila, peguei a xícara da minha avó embrulhada em tecido no fundo da bolsa lateral. Fechei o apartamento. Desci as escadas para o frio de outubro. Dunmore ficava numa depressão entre duas colinas, o tipo de cidade que parecia ter crescido para dentro em vez de para fora. Ruas estreitas, casas de tijolo com janelas pequenas, árvores que se inclinavam sobre as calçadas como se estivessem escutando as conversas das pessoas abaixo. Cheguei pouco depois das 10 da manhã, com o carro cheirando a café frio e os documentos da minha avó empilhados no banco de trás cobertos por um cobertor velho. Petra Halverson morava numa casa no limite norte da cidade, quase onde as ruas paravam de ter nomes e viravam apenas estradas de terra. A casa era menor do que eu imaginava. Um andar, janelas largas, jardim frontal abandonado para o crescimento livre de ervas que eu não sabia nomear, mas que minha avó teria identificado uma por uma. Havia fumaça saindo da chaminé. Bati a porta 3 vezes. A mulher que abriu não tinha a aparência que eu esperava, embora eu soubesse que era tolice ter expectativa sobre a aparência de alguém que só conhecia pelo nome escrito na letra da minha avó. Petra tinha uns 60 anos, cabelos brancos cortados curtos e olhos de um cinza esverdeado que me avaliaram em menos de 2 segundos, com uma eficiência que me lembrou de lobos velhos. Não de movimento, mas de processamento. O tipo de pessoa que não precisa de muito tempo para decidir o que pensa de você. Você é a neta de Margot, ela disse. Não pergunta. Sou, ela abriu a porta mais. Entre. Está demorando. A cozinha dela cheirava a cardamomo e algo levemente amargo que eu identificaria mais tarde como raiz de chicória sendo fervida para algum propósito que ela não explicou imediatamente. Havia ervas penduradas no teto em maços amarrados com barbante, pilhas de cadernos numa cadeira que claramente não era usada para sentar, e um gato laranja enorme dormindo sobre um mapa aberto na mesa. Ela serviu chá sem perguntar se eu queria. Empurrou o gato para o lado com a familiaridade de quem faz isso 200 vezes por dia e abriu espaço para o mapa, que eu percebi não ser um mapa geográfico convencional. Era desenhado à mão, com marcações em tinta de cores diferentes, e reconheci alguns dos símbolos como os que minha avó usava nos cadernos. Ela me escreveu, Petra disse, sentando do outro lado da mesa. 3 meses antes de morrer. Me disse que você viria quando fosse hora. Segurei o copo de chá com as 2 mãos. Ela não me disse nada sobre você. Não, ela não ia dizer. Petra tomou um gole lento. Margot achava que certas coisas precisam ser encontradas, não entregues. Se ela te dissesse onde eu estava, você teria vindo cedo demais. 4 anos depois não é cedo demais? Ela me olhou por um momento com aqueles olhos cinza esverdeados. Você veio depois de ouvir algo que te machucou. Não veio por força, veio por dor. Uma pausa. Isso é cedo demais, sim. Mas a dor às vezes é o único empurrão que funciona, então vamos trabalhar com o que temos. Não gostei da análise, não discuti porque era precisa. Passamos as horas seguintes sobre o mapa e os cadernos. Petra conhecia o sistema da minha avó melhor do que eu esperava. Não todos os detalhes, mas a estrutura, a lógica por trás da documentação paralela. Ela mesma tinha sido, décadas atrás, membro de uma alcateia diferente, no norte do país, antes de deixar tudo por razões que ela mencionou apenas de lado, com o tom de quem encerrou um assunto antes de ele ser aberto. O que ela me explicou naquela tarde, com o gato laranja circulando entre nós e a luz do dia ficando gradualmente mais rasa pelas janelas, organizou em palavras o que eu tinha lido nos cadernos, mas nunca tinha conseguido estruturar completamente. A linhagem de proteção não era mágica no sentido que a palavra normalmente carrega. Era mais específica e mais estranha do que isso.
As guardiãs de memória da família de Margot tinham, ao longo de gerações de proximidade com a alcateia, desenvolvido uma sensibilidade territorial que funcionava de modo diferente do instinto lupino comum. Não era farejamento, não era força, não era hierarquia de dominância, era reconhecimento de padrão. Sua avó conseguia entrar numa sala e saber em alguns minutos onde estavam as tensões. Petra disse. Não pelos sinais óbvios, pelas micro-rupturas. O membro que estava sorrindo, mas com os ombros errados. A aliança que parecia sólida, mas tinha uma frequência de interação levemente alta demais para ser apenas profissional. Ela mapeava a alcateia viva, não só nos papéis. Eu faço isso, disse devagar. Eu sei. Mas sempre achei que era só. Parei. Atenção. Jeito de ser. É as duas coisas, ela disse. E nenhuma das duas. O que você carrega é mais específico. Você sente a alcateia como sistema. Não os indivíduos isolados, mas as conexões entre eles. Quando uma conexão está fraturando, você percebe antes que os envolvidos percebam. Fiquei quieta com isso por um momento. Lá fora, o vento de Dunmore era diferente do de Ashenvale. Mais úmido, sem o cheiro de pinheiro, carregado com algo que eu associava à terra de jardim e distância. Tem algo fraturando em Ashenvale, disse finalmente. Há meses. Eu percebia, mas não conseguia nomear. Petra não pareceu surpresa. Conte. Levei tempo para organizar o que sabia em palavras, porque parte do que eu percebia não estava nos cadernos, estava em mim, acumulado em 4 anos de observação que eu nunca tinha articulado completamente para ninguém. Os soldados do flanco leste que apareciam cada vez menos nas reuniões. Aldrich Vane, do conselho que havia 3 meses evitava contato visual com 2 dos outros conselheiros de um jeito sutil o suficiente para passar despercebido para a maioria. A frequência crescente com que Isolde Crane aparecia em conversas com membros do círculo interno que não tinham nenhuma razão óbvia para ter contato com ela. E Rowan que governava com aquela competência fria, enquanto, eu percebia agora que nomeava, estava ficando progressivamente mais isolado das camadas médias da alcateia. Não por hostilidade, mas por uma distância que crescia de forma tão gradual que provavelmente nem ele percebia. Alguém está trabalhando para criar esse isolamento? Petra perguntou quando terminei. Não sei se é intencional ou se é consequência de outras movimentações. O efeito é o mesmo. Ela se levantou, foi até a prateleira, tirou um caderno que claramente não era dela. A capa era da mesma cor e textura dos da minha avó e colocou sobre a mesa. Margot me mandou isso junto com a carta. Disse que era para você, mas só quando você estivesse pronta para entender o que precisava fazer com ele. Abri. A letra da minha avó, firme demais para ser dos últimos meses de vida dela, isso foi escrito antes, muito antes. Nádia. Se você está lendo isso aqui, com Petra, então já sabe o suficiente para agir. A pergunta não é o que você carrega, você sempre soube, mesmo quando fingia não saber. A pergunta é se você vai usar ou vai guardar. Guardar foi minha escolha porque o tempo não estava certo. Mas tempo nunca está completamente certo. Em algum momento você decide que imperfeito é suficiente e age mesmo assim. Parei de ler. Olhei para Petra. Ela sabia que eu ia embora? Ela sabia que em algum momento você ia ter que escolher entre continuar sendo invisível ou ser o que é. Uma pausa. O que aconteceu ontem à noite foi só o gatilho. A escolha existia antes. Fiquei em Dunmore 2 dias. 2 dias sobre mapas e cadernos e conversas que às vezes duravam até meia-noite com o gato laranja, que se chamava Bram, eu descobri, dormindo sobre os papéis mais inconvenientes. Petra me ensinou coisas que minha avó tinha deixado incompletas, não por descuido, mas por método. Algumas coisas, ela acreditava, precisam ser aprendidas com mais de uma voz para fixar com profundidade real. No segundo dia à tarde, Saoirse me mandou mensagem. Uma só frase. Ashenvale está com problemas. Os soldados do flanco leste não aparecem para a Neyscala há 2 dias. Rowan convocou reunião emergencial para amanhã. Depois, 2 minutos depois. Onde você está? Não foi pergunta.
Era Saoirse dizendo que precisava de mim. Mostrei para Petra. Ela leu sem expressão. Devolveu o telefone. Então o timing foi o mesmo, disse. O que você quer dizer? Que você saiu quando precisava sair, chegou aqui quando precisava chegar aqui, e agora vai voltar quando precisa voltar. Ela tomou um gole de chá frio. Margot sempre dizia que você tinha instinto. Ela não estava falando só da linhagem. Guardei os cadernos com cuidado, cada um embrulhado no tecido que Petra forneceu, e organizei tudo na mochila com a mesma metodologia que aprendi vendo minha avó trabalhar. O mais importante no centro, o mais frágil protegido pelas camadas externas. Antes de sair, ela me parou na porta. Uma coisa, disse. Você vai voltar para uma alcateia onde o líder não sabe o que você é. E vai haver um momento em que você vai ter que decidir se conta isso a ele diretamente ou deixa que ele descubra pelas consequências. Qual você acha que é melhor? Ela considerou por um tempo real, não o tempo performático de quem já sabe a resposta. Depende, disse finalmente, de que tipo de líder ele é quando está com medo. Não tinha resposta para isso. Ainda não sabia. Mas ia descobrir. A reunião emergencial de Rowan estava marcada para as 8 da noite. Cheguei em Ashen Vale às 6:30, com o carro cheirando a estrada longa e o céu já completamente escuro, aquela escuridão densa de outubro que não deixa margem de dúvida sobre a estação. Fui direto para o apartamento de Saoirse, que ficava a 2 ruas do meu prédio, num terceiro andar com janelas que davam para a rua principal. Ela abriu a porta antes que eu batesse. Tinha ouvido meus passos na escada, ou tinha estado esperando, provavelmente as duas coisas. Me olhou de cima a baixo. Você está bem? Estou. Não era pergunta. Ela abriu mais a porta. Era confirmação. Entre. O apartamento dela era o oposto do meu. Quente, cores fortes, cheiros de comida real porque Saoirse cozinhava de verdade, não o café e torrada que constituíam a maioria das minhas refeições. Havia uma panela de algo no fogão, e ela foi direto mexer nela, enquanto eu tirava o casaco e sentava no banco alto da cozinha. Me conta, eu disse. Ela mexeu a panela sem olhar para mim, e eu percebi naquele movimento, nos ombros levemente mais altos do que deveriam estar, na forma como ela segurava a colher com firmeza demais, que estava mais preocupada do que deixava transparecer. 2 dias atrás, a escala do flanco leste simplesmente não apareceu. Sem aviso, sem comunicado, nada. Rowan mandou Cassian verificar pessoalmente. Cassian Drew era o chefe de segurança da alcateia. Ex-soldado, 40 e poucos anos, o tipo de homem que comunicava mais com postura do que com palavras, e que eu tinha observado nos registros da minha avó como um dos membros mais estáveis da estrutura interna. Se Rowan mandou Cassian verificar pessoalmente, era porque a situação não era para ser tratada por mensagem. E? Cassian voltou ontem à noite. Não sei o que reportou. Ninguém sabe. Ele foi direto para o escritório de Rowan e ficou lá 2 horas. Ela virou para me olhar. Mas esta manhã, 3 famílias do flanco leste que vivem dentro do perímetro da cidade pediram afastamento temporário. Afastamento temporário era o eufemismo que a alcateia usava para quando um membro se desvinculava da estrutura sem romper completamente. Era raro. 3 ao mesmo tempo era uma coisa que eu não encontrava nos registros da minha avó em nenhum momento dos últimos 20 anos. Tem algo mais, ela disse, com aquele tom que usava quando estava chegando na parte que não queria dizer. Fala. Isolde partiu hoje de manhã, com bagagem. Fiquei quieta por um momento. Para onde? Ninguém sabe oficialmente, mas Maren Solis era uma das poucas pessoas que circulava tanto no círculo interno quanto nas camadas médias da alcateia, e tinha o dom de estar sempre por perto quando coisas importantes eram ditas. Maren ouviu ela no telefone ontem à tarde. Não pegou tudo, mas pegou o suficiente para entender que ela não estava ligando para a família. Estava ligando para quem? Saoirse colocou a colher sobre o suporte com cuidado, para alguém que ela chamou de senhor, com formalidade real, não afetada. O estômago assentou de um jeito específico que eu reconhecia. Não medo exatamente, mas o reconhecimento físico de que algo que eu sentia como padrão fraturado há meses
estava agora se tornando visível para todo mundo. Abri a mochila. Tirei o caderno central, não o da minha avó, um meu, onde eu tinha transferido as anotações dos 2 dias em Dunmore, e abri na mesa da cozinha de Saoirse. Preciso te contar algumas coisas, disse, antes da reunião. Saoirse ouviu tudo, sobre a linhagem, sobre o que eu carregava, sobre Petra e os cadernos, e o que minha avó tinha documentado em décadas de observação paralela. Ouvia com aquela qualidade de atenção dela que era diferente da atenção da maioria das pessoas. Não estava esperando a vez de falar, não estava processando em paralelo o que ia dizer depois. Estava só recebendo. Quando terminei, o conteúdo da panela estava frio e nenhuma das duas tinha se lembrado de servir. Você está me dizendo, ela disse devagar, que é literalmente a pessoa mais importante para a sobrevivência desta alcateia, e ficou 4 anos sendo tratada como decoração de arquivo. Minha avó ficou 31 anos sendo tratada como arquivista e era a mesma coisa. Isso não torna menos absurdo. Não, mas é o contexto. Ela ficou olhando para a mesa por um momento. E agora? Você vai para a reunião? Vou. E vai fazer o que exatamente? Era a pergunta certa, e eu ainda não tinha a resposta completa. O que eu tinha era o começo de uma resposta, o suficiente para dar o primeiro passo sem saber onde os seguintes iam pousar. Vou observar primeiro, disse. Preciso ver como Rowan está lendo a situação antes de decidir o que mostrar e quando. E se ele estiver lendo errado? Então vou corrigir. Saoirse me olhou com uma expressão que misturava preocupação com algo que levou 1 segundo para eu identificar como orgulho. Sua avó ficaria satisfeita. Ela ficaria impaciente comigo por ter demorado tanto. Provavelmente as 2 coisas. Ela concordou. O grande salão ainda cheirava a madeira úmida e defumador de cedro. Mas a atmosfera era outra completamente. Onde 2 dias atrás havia 80 pessoas numa reunião anual com atenção contida de sempre, agora havia talvez 40, dispostas de forma diferente, não em grupos sociais, mas em agrupamentos funcionais. Pessoas que precisavam estar próximas umas das outras por razão prática. Os anciãos não estavam no canto. Estavam na primeira fileira, o que não era a posição que ocupavam normalmente. Cassian Drew ficava de pé perto da porta lateral, com os braços cruzados e aquela expressão neutra que em qualquer outra pessoa seria indiferença, mas nele era processamento ativo. Identifiquei Maren Solis 3 cadeiras à minha esquerda, e ela me viu entrar. Seus olhos ficaram naquele meio segundo a mais que significa reconhecimento de algo além do usual. Eu tinha aparecido em Ashenvale depois de sumir sem aviso. Isso gerava perguntas que eu não ia responder agora. Rowan entrou 4 minutos depois do horário marcado, sem Isolde. Claro. Estava diferente dos 2 dias atrás. Não visivelmente, não para quem não prestava atenção no nível que eu prestava. Mas havia uma tensão diferente nos ombros, uma linha levemente mais dura na mandíbula. O tipo de tensão que não é raiva, mas é a contenção ativa de alguma coisa que ainda não foi completamente processada. Ele foi direto para a frente do salão sem cumprimentar ninguém no caminho, o que era suficientemente incomum para criar uma micropausa coletiva no ambiente. Vou ser direto, ele disse, sem preâmbulo. Temos uma fratura no flanco leste. Não é deserção, é pressão externa. Alguém está trabalhando ativamente para desestabilizar membros periféricos da alcateia, e está fazendo isso há tempo suficiente para eu só estar percebendo agora, o que significa que foi feito com competência. O salão ficou quieto com o peso específico de pessoas que estavam ouvindo confirmação de algo que suspeitavam, mas não queriam nomear. Cassian vai coordenar a resposta de segurança. Preciso que os representantes de cada setor me tragam, até amanhã, ao meio-dia, um levantamento de qualquer interação em comum nos últimos 60 dias. Qualquer coisa. Não filtrem com julgamento próprio. Me tragam tudo e eu filtro. Havia mais. Instruções práticas, distribuição de responsabilidades, comunicação com as famílias em afastamento. Rowan falava com aquela clareza eficiente que era a melhor versão dele como líder, sem ornamento, sem performance, só informação e direção. Mas eu estava ouvindo nas camadas.
e nas camadas havia algo que a clareza da superfície estava cobrindo. Ele não sabia a origem. Sabia que havia pressão externa. Não sabia de onde, não sabia com qual objetivo e, isso era o mais importante, não estava conectando os pontos que eu conectava, porque ele não tinha os cadernos da minha avó. A reunião durou 40 minutos. Quando terminou, as pessoas começaram a se mover em grupos, com aquela energia contida de quem tem muito a processar e pouco espaço seguro para processar em voz alta. Eu fiquei no meu lugar. Saoirse, ao meu lado, ficou também. Cassian, do outro lado do salão, me viu ficar sentada, e algo cruzou o rosto dele. Não exatamente surpresa, mas um recalibramento. Rowan estava conversando com 2 conselheiros perto da frente quando percebeu que eu ainda estava lá. Olhou na minha direção por um segundo. O mesmo reconhecimento neutro de 2 dias atrás, móvel familiar. E voltou para a conversa. Mas 1 minuto depois, quando os conselheiros se afastaram, ele olhou de novo. Desta vez por tempo diferente. Fui até ele antes que ele decidisse se vinha até mim ou não. Não por coragem, ou não só por isso. Por cálculo. Quem se move primeiro controla o enquadramento da conversa. Parei a talvez 1 metro dele. Próxima o suficiente para a conversa privada, distante o suficiente para não ser uma imposição. Eu sei de onde vem a pressão, disse em voz baixa. E sei o objetivo dela. Tenho documentação. Rowan me olhou. Não o reconhecimento neutro desta vez. Algo diferente. O recalibramento que eu tinha visto no rosto de Cassian, mas mais lento, mais fundo. Como quem está revisando uma categoria inteira. Você é a neta de Margot, disse. Exatamente o que tinha dito 2 noites atrás para Isolde, com exatamente o mesmo tom neutro. Sou, confirmei. E tenho os cadernos que ela não entregou para o conselho quando morreu. Todos eles. O silêncio que se seguiu tinha textura diferente dos outros silêncios dele. Por que você está me trazendo isso agora? Era a pergunta certa. Eu esperava ela. Porque a alcateia está em risco real, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Pausa de meio segundo. E porque fiquei 4 anos esperando o momento certo, e aprendi recentemente que momentos certos não existem. Só existem momentos suficientes. Ele ficou me olhando por um tempo que eu não tentei encurtar. Venha ao escritório amanhã às 8, disse finalmente. Traga os cadernos. Não era pedido. Mas também não era exatamente ordem. Tinha uma qualidade diferente, mais próxima de reconhecimento do que de comando. Assenti uma vez e me afastei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Saoirse estava me esperando perto da porta com os 2 casacos na mão e uma expressão que dizia que tinha observado tudo e ia ter muita coisa a dizer sobre isso no carro. Saímos juntas para o frio de outubro. O vento de Ashenvale cheirava a pinheiro e terra molhada, e tinha aquele tom que eu aprendi a ler aos 9 anos. Desta vez dizia, continua. O escritório de Rowan ficava no 2º andar da sede, acessado por uma escada de madeira escura que rangia no 3º degrau. Sempre no 3º, nunca nos outros. Subi às 8:05, com a mochila no ombro e os cadernos organizados na ordem que tinha decidido durante a noite. Não cronológica, mas por relevância para o problema imediato. Não tinha dormido muito, não de ansiedade, mas porque tinha passado boa parte da madrugada revisando as anotações de Dunmore, cruzando com os registros da minha avó, construindo uma sequência que pudesse ser apresentada de forma que fizesse sentido para alguém que não cresceu dentro daquele sistema de documentação paralela. Cassian estava no corredor quando cheguei ao 2º andar. Encostado na parede, braços cruzados, com aquela presença quieta dele que ocupava mais espaço do que o volume físico justificaria. Me olhou quando subi o último degrau. Nadia Voss, disse. Não era saudação, era identificação, como quem confirma uma coordenada. Cassian. Ele me estudou por um momento com aqueles olhos castanhos claros que eu tinha aprendido a ler como instrumentos de avaliação, não de expressão. Você sumiu 2 dias. Fui visitar alguém. Petra Halverson. Não me surpreendi completamente. Cassian era bom no que fazia. E o que fazia incluía saber onde as pessoas da alcateia estavam quando não deveriam estar fora. Sim. Ela ainda está em Dunmore. Não era pergunta.
Está. Ele ficou quieto por um momento, que tinha a qualidade de uma decisão sendo tomada. Eu conheci sua avó, disse finalmente. Bem, por um tempo. Uma pausa muito curta. Ela era a pessoa mais inteligente que já vi fingir ser menos do que era. Aquilo chegou de um jeito que não esperava. Segurei o impacto sem mostrar, o que era mais difícil do que parecia quando alguém diz com precisão acidental uma coisa que você carregou sem nome por 4 anos. Eu sei, disse. Ele fez um gesto mínimo para a porta do escritório. Ele está esperando. O escritório de Rowan era menor do que eu imaginava para um líder alfa. Sem ornamento, sem os símbolos de autoridade que alguns usavam para preencher o espaço. Uma mesa de carvalho escuro com pilhas de documentos organizadas com a precisão de quem tem sistema próprio, 2 cadeiras do outro lado, uma estante com livros que claramente eram usados e não decorativos. A janela dava para o norte, para as árvores, não para a rua, e a luz que entrava naquela manhã era fria e direta, sem a suavidade dourada que janelas sul produzem. Rowan estava de pé quando entrei, de costas para a porta, olhando pela janela. Virou quando ouvi meus passos. Ele parecia ter dormido tão pouco quanto eu. Sente, disse, indo para o lado da mesa. Me sentei. Tirei os cadernos da mochila e os coloquei sobre a mesa com cuidado. 5 no total, mais o meu de anotações de Dunmore, organizados em sequência com marcadores de papel nas páginas relevantes. Rowan olhou para eles, depois para mim. Antes de começar, disse, com aquela voz baixa que ele não controlava para ser imponente, era simplesmente como sua voz funcionava. Quero entender algo. Por que sua avó não entregou esses registros ao conselho? Porque o conselho anterior tinha 3 membros que ela documentou como operando com lealdades divididas. Abri o 3º caderno na página marcada e virei para ele. Ela nomeou os 3. 2 já morreram. O 3º se aposentou 6 anos atrás. Rowan pegou o caderno. Leu. Sua expressão não mudou no sentido convencional, mas eu aprendi a ler variações menores. A linha leve entre as sobrancelhas que indicava processamento ativo. A forma como ele ficou completamente imóvel quando chegou no nome que eu sabia que ia parar. Aldrich Vane, disse. Filho de Edric Vane, que era um dos 3. O silêncio que se seguiu tinha peso específico. Você está me dizendo que tem um membro do conselho atual cuja lealdade é historicamente documentada como questionável. Estou te dizendo que sua avó documentou o pai. O que você faz com isso é sua decisão. Pausa. Mas a movimentação que você está vendo no flanco leste tem uma característica específica. Ela está afetando exatamente os membros que não têm laços fortes com o círculo interno. Membros periféricos, famílias que dependem de comunicação indireta para se sentirem parte da estrutura. Alguém que conhece bem a arquitetura social desta alcateia estava escolhendo os pontos de pressão com precisão. Rowan colocou o caderno sobre a mesa. Me olhou de um jeito que era diferente de qualquer jeito que ele tinha me olhado antes. Não o reconhecimento neutro, não o recalibramento da noite anterior. Era a atenção real, do tipo que implica revisão de premissas. Isolde, disse. Não confirmei, nem neguei. Ela partiu com bagagem. Eu sei. Algo passou pela voz dele nessas 2 palavras. Não sentimentalismo, mas o tom específico de quem está processando traição e escolheu encerrar esse processamento antes de entrar nesta conversa porque havia coisas mais urgentes. Tem mais nos cadernos. Tem. Passamos 3 horas sobre aqueles documentos. Rowan lia com velocidade e retinha com a precisão que eu tinha observado nele em reuniões. Não anotava muito, processava em tempo real e fazia perguntas cirúrgicas que me diziam exatamente onde sua compreensão estava e onde precisava de mais contexto. Não era o tipo de líder que fingia entender para não parecer ignorante. Perguntava quando não sabia, o que era mais raro do que deveria ser em posições de poder. Em determinado momento, Cassian entrou com café e ficou. Rowan não precisou pedir, apenas fez um gesto mínimo que Cassian leu como convite para permanecer, e o chefe de segurança puxou a 2ª cadeira e sentou com aquela postura dele de processamento quieto. A conversa ficou diferente com Cassian no ambiente. Mais direta, mais tática. Ele fazia perguntas de ângulos que eu não tinha antecipado,
sobre implicações de segurança imediata que os cadernos não respondiam diretamente, mas que eu conseguia responder com o que sabia. Foi Cassian quem disse, lá pela 10ª hora, quando já eram quase 11 da manhã. A menina sabe mais sobre esta alcateia do que qualquer pessoa que temos no círculo interno, disse a menina, sem condescendência. Era só a forma dele categorizar. Rowan não respondeu imediatamente. Estava olhando para o mapa que tínhamos aberto sobre a mesa. Não o mapa de Petra, o mapa territorial de Ashenvale, com uma expressão que eu estava começando a aprender a ler como deliberação real. Aldrich vai negar tudo, disse finalmente. Vai, concordei. Mas você não precisa de confissão dele. Você precisa de afastamento operacional enquanto verifica. Os registros te dão justificativa documentada para isso, sem acusação direta. E os membros do flanco leste? Precisam sentir que a estrutura central está estável e que a comunicação é direta, não filtrada por intermediários. Parei, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Quem estava filtrando essa comunicação nos últimos meses era Aldrich. Se você restabelece contato direto, a pressão externa perde o ponto de apoio. Rowan ficou olhando para o mapa. Como você sabe tudo isso? Disse. E não era pergunta exatamente. Era mais o começo de um entendimento em voz alta. Expliquei. O que minha avó tinha documentado sobre a linhagem. O que Petra tinha me explicado. O que eu carregava sem ter tido nome para chamar por 4 anos. Falei com cuidado, não para minimizar, mas para ser precisa. Não era onisciência, era reconhecimento de padrão. Era uma forma específica de percepção que tinha sido cultivada em gerações de observação próxima. Quando terminei, o escritório estava quieto com aquele tipo de silêncio que acontece depois que algo muda de forma irreversível. Por que você ficou invisível tanto tempo? Rowan disse, devagar, com aquela linha entre as sobrancelhas que eu já sabia identificar. A resposta honesta era complexa demais para aquele momento, então dei a versão verdadeira e simples. Por que ninguém perguntou? Ele me olhou por um tempo que não tentei encurtar. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes não foi limpo nem simples. Aldrich Vane foi afastado do conselho com uma justificativa administrativa que a maioria aceitou sem examinar de perto. Ele partiu de Ashenvale sem confronto público, o que era provavelmente o melhor desfecho possível para todos os envolvidos, incluindo ele. Os documentos que confirmavam o que minha avó tinha suspeitado foram encontrados, não nos cadernos dela, mas numa verificação que Cassian conduziu nos registros de comunicação dos últimos 2 anos, cruzando com o que eu forneci como guia de onde procurar. As famílias do flanco leste voltaram. Não todas de imediato, não sem resistência inicial. Havia ferida real naqueles afastamentos, não só política. E ferida real precisa de tempo e de contato direto para cicatrizar. Rowan foi pessoalmente a 2 das 3 famílias. Isso importou mais do que qualquer comunicado oficial poderia. Isolde nunca voltou. A investigação sobre com quem ela estava em contato ficou aberta por um tempo, e depois chegou a conclusões que o Conselho Novo optou por não publicizar amplamente. Eu li o relatório. Guardei o que precisava guardar. Sauirce me ligou na 2ª semana para dizer que Maren Solis tinha perguntado sobre mim com uma curiosidade que tinha temperatura diferente do interesse casual. Ela quer entender o que você é, Sauirce disse. No bom sentido. O que você disse? Disse que ela ia descobrir por conta própria eventualmente. Uma pausa. Que era o jeito que as coisas importantes geralmente aconteciam aqui. No último dia de outubro, Rowan me pediu para ficar. Não com essa palavra. Com essa, ele disse. Preciso de alguém com acesso permanente ao círculo interno que entenda a alcateia da forma que você entende. Disse isso no corredor do 2º andar, depois de uma reunião longa, com aquela qualidade direta dele que não ornamentava o que queria dizer. Isso é um cargo, disse. É. Com nome? Ele ficou um momento. Podemos chamar de guardiã de memória. Se você quiser continuar o que sua avó fazia, mas com acento no círculo interno em vez de arquivo. O nome chegou com peso, não o peso de um título, o peso de reconhecimento. A diferença entre os dois é enorme, e eu sabia distinguir. Minha avó teria dito que você deveria ter feito isso décadas atrás. Disse. Algo passou pelo rosto dele, não exatamente culpa,
mais próximo de um ajuste de calibragem sobre coisas que não poderiam ser desfeitas, mas podiam ser levadas em conta daqui para frente. Provavelmente, disse. Fiquei em silêncio por um momento, não de hesitação, mas para registrar internamente o peso do que estava prestes a aceitar. Minha avó tinha ficado 31 anos operando nas margens por escolha e por circunstância. Eu tinha ficado 4 por circunstância, e por medo que eu tinha chamado de prudência. Às vezes a diferença entre guardar e agir é só entender que você tem permissão de existir no centro das coisas. Aceito, disse. Voltei para o apartamento naquela noite e fiquei um tempo olhando para as prateleiras vazias, ainda vazias, porque eu não tinha desempacotado completamente, como quem não tinha certeza se ficava. Desempacotei. Cada caderno no seu lugar, cada caixa na posição que fazia sentido. A xícara da minha avó voltou para a escrivaninha. A posição de sempre, companhia ou testemunha, eu tinha decidido que eram as duas coisas. Petra mandou mensagem naquela noite. Curta, como ela fazia tudo. Margot estaria satisfeita. Bram também, por algum motivo que não sei explicar. Sorri para o telefone no escuro do apartamento. Sauir-se apareceu no dia seguinte com café e sem aviso, como sempre, e ficou 2 horas me ajudando a reorganizar os cadernos no sistema novo que eu estava desenvolvendo. Não só o paralelo da minha avó, mas algo expandido, que incluía o que eu percebia que ela não tinha tido tempo de documentar, e o que eu tinha aprendido a nomear por conta própria. Cassian parou de me chamar de a menina na 3ª semana. Começou a me chamar pelo nome, o que na linguagem dele equivalia a uma declaração formal de respeito. Rowan aprendeu a me perguntar o que eu estava percebendo antes que eu precisasse oferecer. Isso demorou um pouco mais, mas aconteceu. E quando aconteceu, aconteceu de forma natural, integrada, como ajuste de prática e não de protocolo. A alcateia de Ashenvale não se tornou perfeita. Nenhuma alcateia se torna. Havia tensão, havia desentendimentos, havia dias em que o peso do que eu carregava parecia excessivo para os ombros que o carregavam. Nesses dias, eu fazia chá de erva cidreira, sentava na cadeira da escrivaninha, colocava as mãos ao redor da xícara da minha avó e ficava quieta, até que o silêncio dissesse algo útil. Sempre dizia. Ela tinha me ensinado a escutar o que não é dito em voz alta. Eu tinha aprendido, com muito atraso e alguns desvios necessários, que isso incluía escutar a mim mesma. O que eu não era fraqueza, o que eu carregava não era arquivo. Era mapa. Era memória viva. Era o tipo de força que não quebra coisas para provar que existe, mas que mantém as coisas de pé quando tudo pressiona para que caiam. Em novembro, quando o primeiro floco de neve de Ashenvale caiu sobre os pinheiros, eu estava na janela do escritório do 2º andar, olhando para o norte, com um café na mão, que dessa vez eu bebi completamente. O vento não disse nada.